Pois esta noite eu quero falar sobre as bênçãos do despertamento espiritual. Se a decadência espiritual traz males, o despertamento espiritual traz bênçãos. E eu quero falar-lhes usando do exemplo de Jacó. Jacó é uma das figuras mais controversas das Escrituras. Entre aqueles que são os patriarcas da nação de Israel, Jacó foi aquele que demonstrou o maior número de dificuldades, o maior número de problemas, pecados, falhas, fraquezas. Se você vê em Abraão um homem espiritual, em Isaac igualmente um homem espiritual, porém mais passivo que o ativo Abraão, você vê em Jacó inicialmente um trapaceiro, e o início da história de Jacó mostra literalmente a história de um homem incrédulo. Jacó era um homem incrédulo, distante de Deus. Depois da sua conversão, ainda na sua imaturidade, você acompanha Jacó nos seus primeiros passos, ainda sem abandonar as suas grandes características, vivendo quase que como um comerciante com Deus, não é? Lembra da oração dele? Senhor, se tu me fizeres isto, eu te farei isso, isso e isso. Sabe, era a própria demonstração de um homem ainda imaturo quanto às coisas de Deus. Se você vê Jacó negociando com Deus as bênçãos, você compara ele com outro nome que começa com a letra J, Jó, e Jó diz assim: ainda que tu me matares, eu te adorarei. Isso era maturidade, que Jacó não tinha ainda. Mas nós percebemos já no capítulo 35, eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto, já uma demonstração de despertamento espiritual e maturidade na vida de Jacó. Encontrando o texto, eu peço que vocês coloquem em pé, eu lerei apenas os 2 primeiros versos do capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versos 1 e 2, as bênçãos do despertamento espiritual. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Pai, nós temos tua palavra aberta diante dos nossos olhos e desejamos e rogamos que da mesma forma o nosso coração e a nossa mente esteja aberta à tua instrução, a fim de que entendamos o teu querer e o teu proceder para conosco. Abençoa-nos neste momento pelo ministério do teu Espírito, nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Qual é o contexto histórico do capítulo 35? Lá em Gênesis, 7 capítulos antes, Gênesis 28, você lembra bem de quando houve toda aquela questão entre Jacó e Esaú, o engano de Jacó para com seu pai Isaque. Então ele toma a bênção de Esaú, ele engana o seu pai, e então enganando seu pai, ele é odiado de seu irmão, e odiado de seu irmão, a sua mãe lhe diz: olha, vai, foge, vai lá para Arã, onde você vai encontrar realmente os nossos familiares. E Gênesis 28, 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. O capítulo 35 se dá 20 anos depois desse acontecimento. Então, 20 anos depois que Jacó foi para Arã, ali você tem toda a história daquilo que acontece no caminho, do encontro da sua esposa, do engano do seu sogro, dos 14 anos que ele trabalha pela sua esposa. Primeiro é entregue Lia, depois entregue aquilo que lhe foi prometido. Você tem todo o desenrolar dessas questões nestes 7 capítulos, do capítulo 28 até o capítulo 35. Mas nós enxergamos algo no capítulo 31, que depois de 20 anos lá em Arã, depois de tudo isso que aconteceu, o verso 3 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. É interessante isso. Deus, ele não tem a mesma impaciência que nós temos. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Deus não é impaciente como nós. A maturidade espiritual e o despertamento espiritual é uma obra contínua de Deus no nosso coração. Por vezes, durante muito tempo.
Nós não nos tornamos um cristão forte e maduro do dia para a noite. Isto é uma obra constante do Espírito Santo no nosso coração. Lembre-se de Moisés. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés se deram no Palácio Real no Egito, diante de toda a tecnologia. Sim, tecnologia. Você percebe que até hoje ainda não decifraram como exatamente foi feito as pirâmides ali no Egito? Ainda há dúvida sobre como aqueles 2.300.000 blocos de alguns de 5, 10, 20 toneladas foram trazidos até ali. Eles não eram um povo atrasado. Jacó viveu diante da corte mais rica e de conhecimento do seu Jacó. Moisés viveu 40 anos na corte mais rica e próspera do mundo. Mas aprove a Deus depois disso tirar Moisés dali. E Moisés foi enviado então ao Instituto Bíblico do Deserto. No Instituto Bíblico do Deserto, aquele homem que viveu na maior riqueza possível, passou 40 anos no calor do deserto, tratando com ovelhas teimosas, tratando com ovelhas que fugiam, tratando com um rebanho difícil de lidar. Foi perda de tempo? Não, Deus nunca perde tempo. Deus tem os seus planos. E em 40 anos Moisés tornou-se o homem mais manso dessa terra. Porque só o homem mais manso dessa terra conseguiria conduzir por outros 40 anos aqueles milhões de israelitas pelo deserto. Deus teve paciência. Deus trabalhou com isso. Quando você enxerga a conversão de Paulo, narrada no capítulo 22 do livro de Atos, você imagina que as coisas se deram abruptamente. Mas isso não é verdade. Antes de usá-lo, antes de levá-lo para Antioquia, antes de uni-lo a Barnabé, antes de apresentá-lo aos apóstolos, antes de tudo aquilo que acontece, se passam 13 anos. 3 desses anos ele passou na Arábia, também nessa região desértica. Ali Deus estava ensinando um dos 3 homens mais inteligentes que já pisaram nesse mundo, o que significava sofrer pelo seu nome. E Deus revelou-se a Paulo em todo este período, para depois então usá-lo na sua obra. Deus teve paciência. Deus tem paciência para trabalhar na nossa vida. O que muitas vezes nós não demonstramos. O despertamento espiritual se dá pelo constante trabalhar de Deus no nosso viver. Isso, por vezes, demora muitos anos. Muitos anos para trazer a maturidade, muitos anos para tirar a ansiedade, muitos anos para aprender a depender de Deus nas piores circunstâncias. Você está com pressa? Do que exatamente você está com pressa? Sabe, você tem que ter os olhos no lugar certo, aonde Deus tem lhe conduzido. E nesse conduzir, nesse caminho apertado, por vezes tem estações difíceis, estações penosas. No meio desse caminho acontece tanta coisa, mas daí nós lembramos aquilo que Romanos 8:28 diz, que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho que começar esta mensagem sobre despertamento dizendo que Deus está trabalhando na sua vida. Deus há muito tempo está trabalhando na sua vida. E talvez você não se aperceba ainda. Talvez você não está percebendo quanta coisa Deus tem feito. Assim como Deus estava fazendo tanta coisa na vida de Jacó. Trabalhando, moldando. Você acha que foi por acaso que ele foi enganado por Labão? Como que é o nome de Jacó? O enganador, o trapaceiro. Aquele que saía bem com todo mundo. De repente se vê enganado, na noite de núpcias, é entregue a noiva errada. Ele percebe, diz, olha, por que você me enganou? Ah, porque aqui na nossa terra se tem o costume de entregar a filha mais velha primeiro. Mas se você trabalhar mais 7 anos, eu te entrego a outra. Literalmente provou do seu próprio veneno. Literalmente. Mas não foi assim que ele aprendeu. Depois o encontro com Esaú, o val de Jaboque, tanta coisa Deus estava fazendo.
para realmente transformar e despertar espiritualmente Jacó. E graças a Deus que a história de Jacó se começa com um incrédulo trapaceiro, termina com um crente maduro. Graças a Deus por isso. Décadas se passaram para que isso acontecesse. Mas essa é a história da nossa vida. Muitas vezes ainda incrédulos, trazidos a Cristo, imaturos em tanta coisa, Deus vai nos ensinando. Então o despertamento espiritual é uma obra inteiramente do nosso Deus. Eu quero começar demonstrando a você como Deus fez isso com Jacó. E eu quero começar pelo capítulo 31, verso 3, e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Como começou essa obra final? Nós não podemos acompanhar a história inteira, então eu estou pegando aqui o terço final dessa história. Como que Deus, aqui nesse terço final, trabalha com Jacó? Literalmente, ao dizer, torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, Deus está dizendo que Jacó ia ter que enfrentar os seus piores temores. Sim. A maturidade parte disso. Você já percebeu como Deus, Ele sempre nos conduz a enfrentar os nossos piores medos, os nossos piores temores? Como Deus nos conduz na nossa vida realmente a enfrentar aquilo que mais tememos. E literalmente, ao voltar à sua terra, Jacó se encontraria com os seus maiores temores. Se ele ficasse em Harã, ele tinha o seu sogro Labão ao seu lado, que lucrou dele 14 anos de serviço, mas voltando para a terra ele tinha que enfrentar Esaú. De um lado ou de outro, tinha dificuldades. O que o Senhor diz é: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela. Então diz a Jacó: eu serei contigo. Quando Deus desperta-nos espiritualmente, quando o Senhor nos conduz à maturidade espiritual, Ele sempre nos dá uma promessa. E a promessa aqui é clara para Jacó: você vai enfrentar seus piores medos, mas eu serei contigo. Literalmente, o que ele está dizendo a Jacó aqui, que nada te prejudicará, falando de Esaú, ninguém te impedirá, falando de Labão, seu sogro. Você será útil e abençoado, você abençoará outros e será abençoado por eles. Nada você vai perder, tratando do encontro com Esaú, e tudo redundará no teu bem. Jacó entendeu. A promessa era clara: vai e eu serei contigo. Mas a maturidade espiritual ainda continua a imaturidade de Jacó ainda continua a causar problemas. Se ele devia retornar à sua terra depois de 20 anos, ele agora vai fazer algo. A distância entre Harã e Berseba são 780 quilômetros. Isso andando no deserto, e da forma que ele estava andando, não era uma coisa muito fácil. O que Jacó fez? Ele andou 750 quilômetros. Faltavam apenas 32 quilômetros para ele atravessar o Rio Jordão. E ele estaria em casa. Ele já havia atravessado 750 quilômetros. E nessa distância ele se colocou diante de uma cidade chamada Siquém. E ao invés de só passar por Siquém, Jacó compra uma terra ali. Ah, bendita imaturidade. A ordem era simples: volta para a tua terra, volta para Berseba, volta para os teus piores medos. Parece que tudo foi bem. Por 750 quilômetros você vê Jacó marchando firmemente, mas faltavam apenas e somente 32 quilômetros. E parece que toda a convicção dele vai embora. Ele vai ficar em Siquém. E ali em Siquém vai acontecer algumas coisas. Sua jovem filha Diná foi violada por Siquém, filho de Hamor, senhor daquela terra. Ali, ao parar ali com a sua família, no meio daquelas pessoas ímpias, ele tem uma filha violada. Simeão e Levi, seus filhos, fazem um acordo com os moradores daquela cidade. Eles agora também se tornarão um deles. Eles fizeram que todos os homens da cidade fossem circuncidados. E no dia de maior dor deles, Simeão e Levi foram lá, mataram todos os homens
e saquearam a cidade. Era só 32 quilômetros. Era só completar a jornada. Mas a imaturidade de Jacó não permitiu isso. E agora ele colhe um dos piores preços da sua vida. Capítulo 34, verso 30, ele diz a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. Sabe por que Jacó ficou em Siquém? Porque ali era uma cidade comercial. Sabe por que ele ficou em Siquém? Porque ele colocou a sua ganância antes da proteção da sua família. E a ganância de Jacó foi cobrado num preço altíssimo em Diná, e agora ele tem 2 filhos, Simeão e Levi, traidores e homicidas. Era só ter ido até Berseba. Sabe, irmãos, quando Deus desperta a nossa vida e quando Deus está trabalhando com os nossos problemas, quando Deus está trabalhando na nossa vida, muitas vezes nós estamos aí desejosos de fazer o que Deus quer. Deus está trabalhando no nosso viver, nós começamos a entender isso, nós começamos a aceitar a vontade dEle. Quando Ele está trabalhando na nossa vida, não significa que sempre vai ser algo agradável. Se você já fez qualquer tipo de escultura, de madeira, de metal, você já provou isso. Numa escultura de madeira, você pega a lima de mexer com madeira e você vai trabalhando a madeira como o oleiro trabalha o barro. Já pensou se o vaso ou aquela escultura de madeira pudesse falar a dor de enfrentar aquela lima, tirando as imperfeições? Deus estava tirando as imperfeições de Jacó. Ele começou bem, mas é literalmente quando nós começamos bem no nosso despertar espiritual que Satanás coloca diante de nós os mais apetitosos convites. Sempre que um homem começar a se aproximar de Deus, Satanás vai colocar diante dele aquilo que a alma dele mais ama. Não é estranho que Satanás trate e trabalhe com as nossas piores concupiscências. Então eu preciso começar falando isso. Deus está trabalhando para o amadurecimento espiritual de cada um de nós. E Satanás não se agrada disso. E ele vai colocar diante dos nossos olhos aquilo que agrada a carne, aquilo que agrada os olhos, a soberba da vida, simplesmente para nos impedir de ir além. O que são 32 quilômetros para quem já andou 750? Sabe qual foi o problema de Jacó? Eu já estou quase em casa. Eu já estou seguro. Você nunca está seguro até que cumpra completamente a vontade de Deus. Você nunca está seguro até fazer exatamente o que Deus quer que você faça. Então comece tomando este cuidado quanto ao seu despertamento espiritual. Mas a segunda parte disto, quando então Jacó já se vê livre pelo poder de Deus deste grande perigo, o verso 2 do capítulo 35 diz: então disse Jacó à sua família. Agora nós começamos a perceber, depois desse susto na vida dele, que ele começa a priorizar Deus, ele começa realmente a demonstrar a mudança que havia ocorrido na vida dele. Ele já estava em direção agora a Berseba, Deus continua trabalhando na vida dele, e você começa a notar agora algumas mudanças na vida de Jacó, e eu quero compartilhar essas mudanças com você. Como você começa a perceber que Jacó começa a amadurecer espiritualmente? Primeiro, porque antes, tudo que ele fazia era às escondidas. Você percebe isso? Quando, por exemplo, ele vai voltar para Berseba, ele faz isso escondido de Labão. Ele leva a Raquel e Lia para o campo, lhes convence da desonestidade do seu pai, foge com a família e os bens. Então o verso 20 do capítulo 31 diz: e Jacó logrou a Labão, arameu, porque nada lhe fez saber que fugia. Ele era assim, tudo às escondidas, tudo realmente dentro de planos secretos. Mas agora no capítulo 35 você encontra Jacó dizendo, agora ele diz à sua família. Quando Deus nos desperta espiritualmente, nos dá maturidade espiritual,
Nós mudamos a nossa atitude de atitude de um enganador, daquele que está escondendo tudo que há na sua vida, para alguém que trata livremente, sinceramente com os seus. Se ele era um enganador, agora ele é um homem sincero. Ele fala à sua família e a todos que estavam com ele o que Deus estava fazendo. Fama de enganador de Jacó é grande. E na sua fama de enganador ele colocou a sua família em risco muitas vezes. No capítulo 33, Jacó está vindo ao encontro de Esaú nessa grande viagem e ele formula um plano para apaziguar a ira de seu irmão. Você lembra o que ele fez? Ele dividiu todo o rebanho, os seus filhos, e olha, ele divide os filhos realmente pela afeição que tinha por eles. E ele vai fazendo com que esses rebanhos vão sendo encontrados por Esaú, até que lá no fim está Jacó. Ele engendra um plano. E no verso 20 do capítulo 33 ele diz: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Quando Deus agora trabalha na vida de Jacó e começa a trazer-lhe maturidade, você vê que ele abandona as velhas práticas. No verso 3 do capítulo 35 ele diz assim: e levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Agora não tem mais plano. Agora não tem mais jeitinho. Sabe, é interessante observar isso. O crente imaturo e que costuma agir pela sua própria carne, pelo seu próprio pensamento, pelo seu próprio poder, ele sempre está trabalhando com um jeitinho. É jeitinho para isso, jeitinho para aquilo. É acordinho com Deus disso, acordinho daquilo. Se tu fizeres por mim isso, eu te farei aquilo. Sempre tentando negociar as circunstâncias, sempre tentando negociar os procedimentos. Sempre tem um jeitinho para tudo. Sempre tem que estar nas suas mãos para que ele controle aquele jeitinho dele sair em vantagem em alguma coisa. Agora o crente maduro, o crente que sabe quem é o Senhor, ele simplesmente diz: levantamo-nos e subamos-nos à casa de Deus. Ele não tem por que ficar fazendo jeitinho. Ele ora. Ele diz: Senhor, esse é o teu propósito, então assim o farei. Ele é sincero, límpido, claro. Um crente maduro, você percebe claramente quais são as suas intenções. Um crente maduro, você percebe claramente qual é o seu alvo. Ele não esconde isso de ninguém. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele não esquece as angústias. Ele segue a Deus de uma forma clara e límpida. Infelizmente, a ganância também foi uma marca forte em Jacó. Como eu lhes disse, sua viagem, já tendo andado 750 quilômetros, faltavam apenas 32 quilômetros até Berseba. E por vantagens econômicas, porque em Siquém era melhor fazer comércio, ele não atravessa o Rio Jordão. Ele fica lá em Siquém. E tudo isso acontece. Deus teve que curar a ganância de Jacó duramente. Naquele dia em Siquém, ele quase perdeu a vida. E da sua família inteira. E é pela ganância que muitos de nós têm colocado também em risco a sua vida e a vida da sua família. Mas quando Jacó é despertado para uma vida realmente de comunhão com Deus, você vê que isso não interessa mais. Deus mandou ir para Berseba, nós vamos para Berseba. O que tem lá? Tem o centro da vontade de Deus. Mas pai, pode ter dito algum dos meninos, para o nosso comércio, para o nosso trabalho, o melhor é aqui. Ouça isso. O melhor lugar da sua vida é no centro da vontade de Deus. E não onde você acha melhor. O melhor lugar da sua vida é onde Deus lhe quer. E não onde você acha que será mais lucrativo. O lugar certo da sua vida é onde Deus lhe chama. E Deus aqui não está preocupado se você está gostando ou não. Deus não está preocupado com realmente se você está se agradando ou não do melhor lugar que Ele lhe trouxe. Ele vai te deixar lá até que você se convença que aquele é o melhor lugar. Ele vai permitir que você enfrente lutas até que você entenda que o melhor lugar é aonde Ele lhe quer.
É interessante também observar no verso 2 do capítulo 35 que o despertamento espiritual de Jacó trouxe uma mudança tremenda na família. O verso 2 diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Notem aqui uma coisa muito séria. Havia um histórico de idolatria nas famílias de Jacó e Raquel. Falando dos patriarcas, Josué diz no capítulo 22, verso 2: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e nota o que diz: e serviram a outros deuses. Quando Deus chamou Abraão, Abraão é um idólatra. Abraão servia aos deuses falsos da sua terra, da Mesopotâmia. Os bisavós e os avós de Jacó eram idólatras. Olha o que acontece no capítulo 31, verso 19, na família de Lia e de Raquel. E havendo Labão indo a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos, no plural, que seu pai tinha. Ela não somente na casa do pai tinha ídolos, como quando foi embora com seu marido, ela roubou os ídolos e levou consigo. Sabe por que o texto diz isso? Deus não chamou para formar o seu povo as melhores pessoas que ele encontrou no mundo. Quando Deus chama Abraão, Deus chama um idólatra. Quando Deus conduz Jacó a casar com Raquel e com Lia, ele está casando uma família idólatra. Tudo isso acompanhava aquela família. Então no verso 22 é dito: tirai os deuses estranhos que há. Não era só na família de Jacó, na família de Raquel. Os deuses acompanharam a família de Jacó por muito tempo. A viagem de Arã a Berseba, lá estavam os ídolos. E o homem que viu Deus face a face em Peniel, que viu os anjos em Manaim, que lutou com o anjo no val de Jaboque, o filho da promessa, tinha ídolos no seu lar. Consegue imaginar isso? Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e imagina assim na nossa mente uma coisa linda, fantástica, pura, perfeita. Sabe, eu amo a Bíblia por isso. Eu amo a história de Davi. Foi a primeira história que eu verdadeiramente me apaixonei na minha infância. Davi. A minha mãe comprava histórias em quadrinhos bíblicos e eu ficava semanas esperando o próximo número para saber o que estava acontecendo com Davi. Quem era Davi? Homicida, adúltero. A Bíblia não esconde o defeito dos seus grandes heróis. E a Bíblia não esconde os defeitos dos seus grandes heróis para dizer o seguinte: eles são igualzinhos vocês. Eles são como nós. Eles não eram super-homens. Eles não eram homens incríveis. Eles eram exatamente como nós, fracos e falhos. Mas quando então, no capítulo 35, o verso 4 diz: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Esses deuses estranhos eram que Raquel tinha roubado de Labão. Os habitantes de Siquém também usavam brincos no formato dos seus ídolos, e a casa de Jacó havia adotado todo esse tipo de idolatria que eles viram no caminho e também em Siquém. Mas essa idolatria tem fim. O verso 3 diz: e levantemo-nos, subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. A idolatria teve fim na casa de Jacó. E quando o despertamento espiritual atingiu o coração deles, Deus purificou a vida daquela família de toda a podridão que eles carregavam desse mundo. Você lembra aquilo que Elias diz em 1 Reis 18 ao povo de Israel? Ele diz claramente assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Então no verso 24 tem a resposta: então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Foi assim que Elias discerniu a questão. Isso serviu para Jacó, no mesmo exemplo, quando Jacó diz: ao Deus que me respondeu. Sabe quando você desperta
espiritualmente, quando você desperta para um crescimento espiritual constante, para uma vida de maturidade espiritual para com Deus, há uma grande marca aqui. É quando você começa a perceber que Deus responde às suas orações. Nós damos um passo precioso na maturidade espiritual, quando nós começamos a perceber que isso tudo aqui não é brincadeira, que isso aqui não é perda de tempo, que isso aqui não é porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós amadurecemos espiritualmente quando nós percebemos que estamos realmente nos envolvendo com um Deus pessoal e real, que responde às nossas orações. Jacó disse: ao Deus que me respondeu. A maturidade espiritual nos leva a isso, a compreender que o único e verdadeiro Deus responde às nossas orações. E quando então Jacó percebe a presença e o poder de Deus agindo no meio da sua família, o verso 2 do capítulo 35 diz: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Sabe, Jacó poderia ter feito tantas outras coisas a fim de demonstrar o despertamento espiritual dele e da sua família, mas nenhuma outra atitude demonstraria tanto a mudança do coração dele e da sua família do que isso. Mudai as vossas vestes. E por que o texto diz exatamente isso sobre as vestes deles? Porque as vestes deles estão relacionadas com o testemunho daquela família. E um dos meios mais impactantes das pessoas perceberem o que tinha acontecido no meio deles era a mudança das suas vestes. Agora a gente tem que entender por que isso foi tão importante. Primeiro, porque a mudança das vestes demonstrava uma mudança de influência. A família de Jacó havia permitido a influência dos costumes daqueles povos. Eram influências idólatras para servir deuses estranhos, de tal forma que não havia mais diferença entre o povo da promessa e os povos pagãos. Tanto que o verso 21, os homens da terra olham para eles e dizem: olha, eles são homens pacíficos, eles habitarão nesta terra, negociarão nela, tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Isso foi a proposta do pai de Siquém para Jacó. Se isso tivesse acontecido, parecia que todos eles seguiam a mesma ideologia. As vestes deles demonstravam a ideologia que eles seguiam. A moda que ditava as vestes deles demonstrava os deuses que eles adoravam. Mas quando Jacó olha para tudo aquilo e amadurece espiritualmente, ele diz: olha, a gente não vai mais ser como eles. Por que eu estou lhe dizendo isso? É muito fácil perceber quando crentes são maduros espiritualmente, foram despertados espiritualmente, e quando o caminho para isso ainda é longo. Quanto mais você permite que a sua vida, a vida da sua família, seja semelhante à desse mundo, mais demonstra como o caminho para o despertamento ainda é longo. Mas quando Deus traz o verdadeiro despertamento para a nossa vida, nós queremos abandonar a ideologia desse mundo. O mudar as vestes deles é literalmente uma declaração: nós não somos mais como vocês. Nós estamos seguindo a um Deus vivo e verdadeiro, Ele é real. E por isso as nossas vestes são diferentes. Porque também essa mudança de vestes mostra uma mudança de identificação. Quando eles são convidados a ficar em Siquém, é dito para que sejamos um só povo. E aí eles até tentam isso. Eles circuncidam os homens de Siquém. E aqueles homens consideravam que bastava ser circuncidado para eles se tornarem como os filhos da promessa. Mas muito mais do que a circuncisão diferenciava eles. Quando Jacó muda suas vestes, ele está dizendo assim para aqueles homens: nós não somos um só povo. Nós somos diferentes. Nós andamos num outro caminho. Nós andamos de uma forma diferente. No verso 11 do capítulo 35 é dito: disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando o seu coração conhece o Deus Todo-Poderoso, nada mais é difícil. Sabe, se há ainda crentes que pensam que mudanças de comportamento, mudanças de vestimenta, mudanças de palavreado, mudanças de hábitos, é uma coisa sem significação e sem razão,
você está muito enganado. As suas palavras, as suas vestes, o seu comportamento revelam o Deus que você adora. Como que as pessoas que te conhecem identificam que você serve o Deus Todo-Poderoso? Mas quando você ouve a voz dele, e quando você percebe que ele é real, mudar essas coisas já não é algo pesado. Os seus mandamentos não são pesados, diz João. Mudança de vestes demonstrou também uma mudança de propósito. No capítulo 33, o verso 18 e 19 diz: E chegou Jacó a Salém, cidade de Siquém, e armou ali a sua tenda e comprou uma parte do campo. A forma de vestir de Jacó e da sua família demonstravam seu próprio egocentrismo. Eles se vestiam para agradar a sua própria concupiscência, como João diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Se antes as vestes serviam para chamar atenção para eles, para agradá-los e trazer orgulho a eles, agora a coisa muda. E na nossa maturidade, no nosso despertamento espiritual, aquilo que ocorre é que deixamos de ser egocêntricos para nos tornar teocêntricos, cristocêntricos. Deus começa a ser o centro da nossa vida. Quando eles mudam as vestes, eles querem mostrar isso para o povo. Olha, antes nós estávamos tentando agradar vocês e agora nós queremos agradar o nosso Deus. Antes nós vivemos para agradar vocês o tempo todo, mas agora nós queremos agradar o nosso único e verdadeiro Deus. Em 1 Pedro 2,9, Pedro diz sobre nós: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem ouvido o chamar do Senhor? Deus é real para você? Ou isso aqui não passa de religião? Isso aqui se tornou um hábito? Ou Deus é real? Todo o caminho que Deus tem nos feito seguir em todos estes anos tem um único objetivo: revelar-se ao nosso coração. Deus está lhe despertando espiritualmente. E Deus está fazendo isso porque pouco tempo nos resta. Muito pouco tempo nos resta. A Bíblia diz que alguns chegarão ao céu passando como que pelo fogo. Você consegue imaginar isso? Você já queimou os cabelinhos do braço aqui no fogão a lenha ou no fogo? Você já viu o cheirinho desagradável que fica? Às vezes quando eu leio esse texto eu penso assim: rapaz, se vai ter crente que vai chegar no céu como que pelo fogo, que cheiro que vai ser? Vai dar para ver de longe. De longe você percebe: aquele lá foi salvo. Coitado não, cheio da graça de Deus, não é? Chegou no céu como que pelo fogo. Deu para sentir o cheiro dos cabelinhos do braço. Não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que cheguemos ao lar celestial desejosos por isso. Jacó foi para Berseba e Betel, desejoso pela comunhão com Deus. Assim como nós devemos aguardar o nosso lar celestial, desejosos pela comunhão com o nosso Deus. O despertamento espiritual nos leva a perceber isso, que Deus é real, que Ele trabalha na nossa vida, que isso aqui não é um engano, que isso aqui é verdade. Realmente eu costumo testemunhar disso dizendo que a maior prova que tudo isso aqui é verdade é eu e você estarmos aqui hoje. Você já pensou em quem nós éramos? Você acredita que nós nos teríamos transformado no que somos hoje por qualquer outro poder que não fosse o poder de Deus? A Bíblia dá todos os elogios possíveis antes de nós conhecermos a Cristo. Irreconciliáveis é o mais fraquinho deles. Irmãos, nós somos terríveis. Nós somos absolutamente terríveis.
E olha, o fato de estarmos aqui como uma irmandade, como uma igreja, é uma prova cabal que só Deus podia ter feito isso. Só Deus nos trouxe, podia ter nos trazido até aqui, e foi Deus que nos trouxe até aqui. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério, é muito real. Não só eu, mas eu acredito que outros podem testemunhar da mesma forma. Se eu não tivesse conhecido a Cristo na minha infância, eu tenho absoluta certeza que eu não estava vivo hoje. Porque os meninos que a minha mãe também pregou o evangelho onde nós nascemos, raros deles estão vivos hoje. Grande maioria deles morreu pela mão da violência, da ganância, do tráfico, de tudo isso. Esse seria o meu caminho. Mas Jesus transformou a minha vida. E simplesmente o que Ele está fazendo comigo desde lá é a grande obra que Paulo fala na carta aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Você desperta espiritualmente quando você percebe que Deus é real e presente. Foi isso que aconteceu com Jacó. E é isso que deve acontecer conosco. Para que aquilo então que Mateus 6,33 diz seja real, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero terminar repetindo aquilo que Deus diz a Jacó, no primeiro verso do capítulo 35 de Gênesis. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Talvez o mesmo recado seja bom para cada um de nós. Levanta-te. É isso que nós precisamos. Levanta-te para perceber como Deus real e presente e como realmente Ele tem trabalhado para despertá-lo espiritualmente para a comunhão preciosa com Ele. Que Deus, pela sua graça, faça isso a todos nós. Te louvamos, nosso Deus,